Flamengo entrou em campo carregando mais do que apenas a responsabilidade de um jogo. Havia expectativa, pressão e a necessidade de resposta. Em um cenário onde cada partida pode redefinir o clima interno de um clube, o confronto contra o Red Bull Bragantino representava uma oportunidade de afirmação. Mas o que se viu foi o oposto disso. Um time que perdeu o controle no placar, no ritmo e principalmente no emocional. Desde os primeiros minutos, o Flamengo demonstrava dificuldades. A equipe não conseguia impor seu estilo. Sofria com a intensidade do adversário e via o jogo escapar pouco a pouco. O placar de 2-0 ainda no início da segunda etapa já indicava um cenário complicado, mas não irreversível. No futebol, reações acontecem. Viradas são construídas na insistência, na organização e, muitas vezes, no controle mental. E é justamente nesse ponto que a história começa a mudar de direção. Eric Pulgar, conhecido por sua consistência tática e capacidade de dar equilíbrio ao meio-campo, não é um jogador associado a atitudes impulsivas. Pelo contrário, sua função em campo exige leitura de jogo, posicionamento e frieza. Mas em questão de segundos, tudo isso foi substituído por um gesto que mudaria completamente o rumo da partida. Fora da disputa de bola, longe do foco principal da jogada, Pulgar desferiu um soco no rosto de um adversário. Um ato isolado rápido, mas com consequências imediatas. A arbitragem não hesitou. Cartão vermelho direto. E naquele instante, o que já era difícil se tornou praticamente impossível. A expulsão não foi apenas uma decisão técnica da arbitragem. Foi o ponto de ruptura de um jogo que ainda tinha margem para reação. Com um jogador a menos, o Flamengo perdeu organização, intensidade e qualquer perspectiva real de buscar o resultado. O que se seguiu foi um desfecho previsível. O domínio do adversário e a consolidação da derrota. Mas o episódio levanta uma questão essencial. Como um jogador experiente chega a esse ponto? O que acontece nos bastidores emocionais de uma partida para que o controle se perca dessa forma? A expulsão de Pulgar teve impacto imediato e profundo. Mas o impacto não se limitou ao campo. Internamente, a repercussão foi imediata. A diretoria do Flamengo decidiu aplicar uma multa financeira ao jogador, uma medida que vai além da punição individual. Trata-se de um recado claro ao elenco. Atitudes desse tipo não serão toleradas. Esse tipo de sanção faz parte de uma lógica presente em grandes clubes. O futebol moderno não depende apenas de talento, mas de disciplina coletiva. Quando um jogador compromete o grupo, a resposta institucional precisa ser rápida, não apenas para corrigir o erro, mas para evitar precedentes. Além da multa, há a consequência esportiva inevitável, a suspensão. Pulgar desfalca o time na próxima partida, obrigando a comissão técnica a reorganizar o meio-campo. Isso, em um calendário apertado e competitivo, pode ter efeitos ainda mais amplos. O técnico Leonardo Jardim foi direto ao comentar o episódio. Sem rodeios, apontou o problema central: o descontrole emocional. Temos que ter a capacidade de controlar o emocional. Prejudicou uma possível reação da equipe. Essa declaração revela algo fundamental. O problema não foi apenas o gesto em si, mas o momento em que ele aconteceu. O Flamengo ainda tinha jogo, ainda tinha chances, pequenas, mas reais. E foi justamente nesse instante que a equipe perdeu um jogador e, junto com ele, qualquer possibilidade de reação estruturada. O futebol muitas vezes é tratado como um jogo físico e tático. Mas existe uma camada invisível que define partidas: o psicológico. Jogadores lidam com pressão constante, cobrança externa, expectativas internas e decisões tomadas em frações de segundo. E quando esse equilíbrio se rompe, as consequências aparecem de forma imediata. O caso de Pulgar não é isolado na história do esporte. Ao longo dos anos, inúmeros jogos foram marcados por expulsões decisivas, erros impulsivos e momentos de perda de controle. O padrão se repete: tensão acumulada, contexto adverso e uma decisão errada que muda tudo. Mas isso levanta uma questão ainda mais importante. Até que ponto o controle emocional pode ser treinado? E até que ponto ele depende exclusivamente do indivíduo? A decisão do Flamengo de multar. Pulgar segue uma linha clara de gestão: responsabilizar, corrigir e seguir em frente. No futebol de alto nível,
não há espaço para longos processos de reflexão pública. As respostas precisam ser rápidas, objetivas e eficazes. Mas a punição, por si só, não resolve o problema. Ela sinaliza limites, mas não garante mudança. O verdadeiro desafio está na prevenção. Como evitar que situações semelhantes aconteçam novamente? Como preparar jogadores para lidar com momentos de pressão extrema? O episódio também coloca Pulgar em uma posição delicada. Mais do que cumprir suspensão ou pagar multa, ele agora precisa reconstruir sua imagem dentro do elenco e diante da torcida. No futebol, a memória é curta, mas os erros marcantes deixam cicatrizes. A resposta virá dentro de campo. Será no desempenho, na postura e na consistência que ele poderá redefinir sua trajetória após esse episódio. Porque, no fim das contas, o futebol sempre oferece uma nova chance, mas cobra caro por cada erro. Para o Flamengo, a situação serve como alerta. Equipes que disputam títulos não podem se dar ao luxo de perder o controle em momentos decisivos. A diferença entre vitória e derrota, muitas vezes, está em detalhes invisíveis. Uma decisão, um gesto, um segundo de desatenção. Mais do que uma derrota por 3-0, o jogo contra o Bragantino deixa uma lição. Não basta ter qualidade técnica, não basta ter estratégia. É preciso manter o controle quando tudo começa a dar errado. Porque no futebol, assim como em qualquer ambiente de alta performance, o verdadeiro teste não é quando tudo está sob controle. É quando não está. Que a forma como se reage nesses momentos é o que no fim define o resultado.